Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma live da TV Prefeitura ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram. Já agradecemos a todos vocês pela audiência. Hoje nós vamos falar de um assunto bem preocupante, então é bem importante a participação de vocês. Enviem as suas dúvidas aqui nos comentários. Eu estou aqui com a Flávia de Mello Wolff, ela é veterinária do Departamento de Vigilância de Saúde em Araucária. E o assunto hoje é a dengue. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Gabi. Obrigada por aceitar o convite e vir falar desse assunto tão importante, né? Em tempos que se fala tanto em prevenção à Covid, né? Ao coronavírus, às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho desse problema, desse assunto que também é bastante grave, né? Sim. Então, Flávia, para a gente começar aqui a nossa live, Araucária tem motivos para se preocupar com a dengue? Olha, eu acho que a dengue sempre deve ser uma preocupação, né? A Araucária não é um município infestado pelo mosquito. Nós não temos casos de doenças que ocorram no município, que são casos autóctones da doença, né? Então, os casos humanos de dengue geralmente são de pessoas que viajaram e trouxeram a doença importada, a gente chama. Mas o que nós observamos agora, em especial nesse começo do ano, foi a detecção da presença da larva do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, em algumas regiões do município que antes nós não detectávamos e em uma região em especial de uma forma maior, mais focos sendo encontrados, inclusive em residências. Entendi. E o que significa a presença de larvas no município? A presença de larvas do mosquito Aedes aegypti quer dizer que o mosquito adulto pode ser encontrado também. Ele está encontrando condições de colocar os seus ovos e os seus ovos se transformarem em larvas e daí em mosquito adulto. Então, as casas estão oferecendo condições para que o mosquito se prolifere. E essas condições são em pequenos depósitos, que nós chamamos onde pode se acumular água parada. Então, se falava muito antigamente em garrafas que eram deixadas de boca para cima, chovia, essa garrafa enchia e ali naquela beiradinha o mosquito já acha condições para pôr os seus ovos. Mas o que nós temos observado também, em especial nesse ano, é a presença de larvas em recipientes que as pessoas estão usando para acumular água, né? Pensando na falta de água, na estiagem. Entendi. Então, por conta da estiagem, você faz essa correlação. Por conta da estiagem, as pessoas armazenam em baldes, galões, tambores, né? E às vezes acaba não cobrindo, não colocando uma tampa que realmente deixe bem fechadinho. Isso. E também, às vezes, as pessoas deixam o balde ali e não fazem uso daquela água, porque elas podem até estocar, né? Uhum. Se faz necessário, hoje em dia, também contar com essa estratégia. Mas o que é importante saber é que se o mosquito vier e colocar os seus ovos, em uma semana eu já posso ter a presença do mosquito, as larvas se desenvolvem. Então não pode ficar mais de uma semana essa água parada. E eu acho que a outra informação bastante importante é que o mosquito, ele põe os ovos e os ovos podem ficar aderidos em toda aquela lateral do balde, né? Então, às vezes, a pessoa vai despejar aquela água acumulada, mas os ovinhos vão continuar ali. Entendi. E se ela encher novamente com água, os ovinhos já vão achar condições e vai continuar o processo de desenvolvimento do mosquito. Então, fica aí o alerta que nem sempre é só a água parada o problema, né? Para quem está armazenando água em casa por conta da estiagem, fica a dica para você uma semana, né, Flávia? Aquela água não ficar mais do que uma semana armazenada. E quando você retirar desse recipiente, fazer a lavagem do balde ou passar uma esponja nessa parte mais superior, onde ficou o limite da água ali, que é onde os ovinhos vão ficar, passar uma esponja, realmente fazer uma higienização. E o cloro, ele ajuda? Se a gente colocar cloro na água, ela aguenta mais que uma semana ou não faz muita diferença? A água sanitária ajuda, né, a deixar aquela água inviável para os ovos, para o desenvolvimento dos ovos e da larva, mas a gente também tem que tomar cuidado com concentração, qual água sanitária usar. Então, o ideal é que a água realmente não fique estocada por mais de uma semana e aquele recipiente sem higienização também não. Entendi. Você comentou que em algumas regiões foram encontrados os focos, né? Quais são essas regiões?
Bom, os principais, o número maior de focos positivos para a larva do mosquito é na região do Tomás Coelho, né, que é a região da UBS do Padre Chico, mas nós também detectamos na região do Industrial, Tupi e Santa Mônica. Então, não só na região, né, que vem do Padre Chico para cá, nós também tivemos na região aqui mais próxima do Iguaçu, que antes nós não havíamos detectado ainda as larvas, né? Então, Tupi e Santa Mônica também. Fica aí o alerta para a cidade inteira, logicamente, mas especialmente para quem mora ou tem comércio, empresa nessas regiões, o alerta é ainda maior. Flávia, explica para a gente, por favor, um pouquinho como funciona o trabalho de monitoramento, as armadilhas, como é feito esse trabalho dos agentes? Tá. São basicamente 3 atividades desenvolvidas. Uma delas é a instalação de armadilhas em toda a área urbana do município, então essas armadilhas são monitoradas toda semana. São vasinhos realmente de planta com água não clorada, uma paletinha, onde o mosquito, se ele estiver presente, ele coloca os seus ovos e toda semana os agentes passam para fazer essa verificação. Então a armadilha, ela nos mostra antecipadamente se o mosquito está presente ou não. As outras atividades são visitas quinzenais em pontos estratégicos, que são borracharias, ferro velho, locais que armazenem produtos para reciclagem, então são aonde podemos ter mais depósitos. E também as visitas residenciais que se chama de PVE, que é o monitoramento que os agentes fazem toda semana. Inclusive, eu trouxe uma colinha de números. Só nesse ano já foram quase 3.000 atividades de campo desenvolvidas pelos agentes, né? Então foram mais de 2.000 visitas em residências, em comércios, em terrenos baldios e entre outros imóveis. Então os agentes não visitam só residências, eles visitam imóveis como um todo, incluindo até os terrenos baldios. E é um trabalho que é realizado o ano inteiro, não só no verão. Todo ano. É um trabalho incansável. Flávia, a gente está falando aqui sobre a visita dos agentes, né? Agora nós estamos em pandemia, isolamento social, sempre houve uma certa restrição de receber os agentes em casa, né? Porque a gente já ouviu falar sobre golpes, né? De pessoas se passando por agentes. Ficou mais complicado ainda a população abrir as portas de casa para os agentes? Ficou. Infelizmente ficou. Nós temos um número alto de residências que estão fechadas no momento da visita do agente. Então, nós temos deixado um aviso na caixa de correio, que vocês nos ajudaram a produzir, para que as pessoas saibam que o agente esteve e que, às vezes, a pessoa está trabalhando, mas que ela verifique o seu quintal, né? E há recusas, né? As pessoas se recusam a receber o agente por conta da questão da pandemia ou por medo de golpe. Então, eu só queria alertar que as visitas são feitas na parte externa da residência para verificar esses depósitos que podem acumular água de chuva, em especial. Os agentes fazem uso de máscara, vão manter o distanciamento social, vão tomar todos os cuidados para somente repassar as orientações necessárias. Eles fazem uso de um colete, é verde, até poderia ter vindo com o colete dos agentes para mostrar, mas tem a logo da prefeitura, atrás está escrito agente de combate a endemias, eles têm uma bolsa que também identifica, tem vários equipamentos, os tubitos, onde eles coletam as larvas. O crachá. O crachá, nós temos alguns profissionais que entraram novos que ainda não têm crachá. Isso tem gerado algumas dificuldades, né? E a outra dificuldade é que geralmente eles fazem um trabalho sozinho mesmo. Não existe um carro da prefeitura junto, não existe um colega. Muitas vezes o trabalho nem sempre é possível ser realizado em dupla. Mas eles podem tanto ligar para as UBS, ligar para nós, né? Mas se tiver com o colete verde, com o emblema da prefeitura, a bolsa, eles também têm calça, camiseta, alguns novos ainda não têm a camiseta, mas eles têm a identificação do colete e da bolsa, certamente eles terão. E é um trabalho feito de segunda a sexta ou pode ocorrer deles irem final de semana também? Por hora não temos trabalho final de semana e se houver será comunicado para que as pessoas estejam receptivas ao trabalho do agente. Entendi. Flávia, também eu acho bem importante a gente falar que algumas pessoas têm receio de receber o agente e o agente localizar um foco ou larvas ali na casa. Como é que funciona? A pessoa é multada ou ela só é orientada? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Tá.
num primeiro momento de identificação de um depósito, a pessoa é orientada, né, a eliminar aquele depósito e evitar que ele volte a se tornar um depósito, né? Então, nós tivemos a detecção de larvas em vaso de plantas, ainda acontece, em baldes, como eu comentei com vocês, né? Então, a gente orienta para que aquele depósito seja eliminado. Agora, na reincidência, e na reincidência não só da presença do depósito, mas novamente da larva, e se a gente percebe que há ali uma negligência nos cuidados, existe um procedimento administrativo que nós podemos adotar, com primeiro uma notificação, e isso pode evoluir para uma multa. Mas o trabalho do agente, ele é educativo, orientativo, inicialmente, não tenham esse receio, e se todos colaborarem, não chega a esse ponto. A esse ponto, exatamente. Então, para você que está chegando agora no Instagram, no Facebook, eu estou aqui com a Flávia, ela é veterinária, e a gente está falando um pouquinho sobre dengue, que a Araucária localizou alguns focos das larvas do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, e por isso nós estamos pedindo atenção na prevenção e no cuidado com o armazenamento, estoque de água, vasinhos de planta, pneus, né, e toda aquela situação que a gente sempre orienta aqui. Uma coisa interessante, Gabi, desculpa, são as calhas, porque muitas vezes nós fazemos o trabalho na parte do solo das residências. A gente não tem como subir, os agentes não vão subir para verificar a calha, né? Então, isso é muito importante que cada morador verifique a sua calha, se ela está entupida, com folhas, e que está acumulando essa água para que o mosquito esteja ali fazendo a eclosão dos seus ovos, né, a postura dos seus ovos, e que a gente só venha detectar embaixo. Então, verifiquem também, especialmente as suas calhas. As calhas, fica a dica. Se você tem algum vizinho ou você passou por algum lugar e percebeu que ali tem uma água parada, que pode ser um possível foco, tem alguns canais que você pode ligar e fazer uma formalização, né, um pedido para que os agentes vão até o local para verificar. E um deles é através do e-mail ouvidoriadasaude@araucaria.pr.gov.br, e tem também um telefone, né, Flávia? O telefone da Ouvidoria da Saúde. Isso, é o 0800 643 7744. Depois a gente vai colocar aqui para vocês nos comentários o e-mail, o telefone. Como eu disse, se você percebeu às vezes um vizinho ou um terreno baldio que tem esse problema, você pode fazer a denúncia aí também, que o pessoal vai acompanhando. Flávia, mais algum recado importante? Infelizmente a nossa live, o tempo é curtinho, tem muito para se falar sobre esse assunto, mas se você puder deixar um recado aí para o pessoal que está assistindo. Eu aproveito para divulgar a ação que vai ter na região do Tomás Coelho no início da semana, que é o Bairro Limpo, que vai ser uma atividade da Secretaria de Meio Ambiente, que prontamente nos atendeu. Então, as pessoas do Tomás Coelho, Jardim Alvorada, verifiquem os seus quintais, retirem entulhos, façam essa limpeza, porque na segunda e terça-feira os caminhões da Secretaria de Meio Ambiente vão estar recolhendo todo esse material que pode estar servindo aí de depósito para os mosquitos colocarem os seus ovos. Então, cuidem das suas casas, cuidem dos seus quintais, eliminem os depósitos. É isso aí, Flávia. Muito obrigada. Você que assistiu, acompanhou com a gente, ou que vai assistir depois que a live for finalizada, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai respondendo depois na sequência. Na próxima terça tem mais live aqui ao 12h30 e o assunto é tuberculose, um assunto também bem importante. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada para você que assistiu e acompanhou a live aqui com a gente. Prefeitura de Araucária, sempre com você.